Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa terceira temporada de O Espetacular Homem-Aranha. E antes de mais nada, não esqueçam de conferir os episódios anteriores, inclusive já tem uma playlist completa aqui no canal. Ok? E não esqueçam de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum episódio. Então sejam bem-vindos ao episódio 5, Ensaio da Banda. O episódio começa na torre da Oscorp e Donald Makin olha pela janela em uma noite chuvosa, relâmpagos brilham na sua frente e voltamos a uma memória antiga de seu passado. Vemos que agora Donald Makin é o presidente da Oscorp. Ele que assumiu tudo depois da morte do Norman Osborn, né, já que ele costumava ser o braço direito do Norman. E na sua memória, né, depois que ele assumiu a Oscorp, vemos ele comemorando com a sua família, né, sua esposa e seu filho, e ele parece feliz e tudo parece normal, porém a alegria dura pouco, porque após esse flashback, retornamos ao presente com outro relâmpago. Donald levanta a cabeça, mas não parece nem um pouco feliz. Ele desce ao térreo do prédio e se despede da recepcionista, sai pela porta da frente e entra em uma limusine. Ele diz ao motorista para ir direto para casa, mas a janela se abaixa, revelando ser Wilson Fisk no carro com ele. Donald fica assustado, sem reação. Ele tenta descer, mas o Fisk tranca as portas e Donald imediatamente chama os seguranças. E Fisk diz que é inútil chamar a segurança. E quando Donald tenta abrir a porta mais uma vez, Fisk diz: "O que você quer?", mostrando que os dois já possuem uma relação juntos. Eles se encaram por um momento antes de Donald falar: "Eu nunca vou te perdoar pelo que você fez comigo." Podemos ver que Mencken está genuinamente irritado e com raiva do Fisk, como se guardasse um rancor muito grande por ele. Fisk diz que foi Donald quem o traiu e agora ele finalmente terá sua vingança. Donald responde: "Foi você quem destruiu a minha família." Fisk sorri e diz que a Oscorp vai ser dele e que Mencken será descartado. Fisk avisa para ele, né, que ele esteja preparado para o que está por vir, pois ele não quer lutar de forma desleal. Essa cena mostra a confiança do Fisk em si mesmo, mas também a sua honra, pois ele toma o que quer, mas demonstra ser o homem mais forte. Fisk destrava o carro e deixa Donald sair. Ele vai embora e meio que fica parado na chuva com raiva, olhando na direção em que um carro foi embora. Cortamos pro Homem-Aranha no topo de um prédio olhando para a cidade. É uma manhã tranquila em Nova York, né? O Peter narra os eventos dos episódios anteriores, recapitulando o que aconteceu, né? Ele fala do Harry, da Gwen e como o Rei do Crime está pronto para iniciar uma guerra total em Nova York. A cidade ainda odeia o Homem-Aranha depois da história de que ele matou o Norman. Inclusive, as pessoas ainda falam mal dele, ainda xingam o Homem-Aranha quando ele passa e tudo mais. O Aranha agora precisa impedir os planos do Fisk e mostrar ao mundo que ele não é quem o Clarim Diário diz que ele não é o assassino que estão falando que ele é. Peter pensa consigo mesmo que seria bom se a cidade não odiasse ele, mas enquanto ele continuar fazendo a coisa certa, eventualmente as pessoas vão mudar de opinião. O Homem-Aranha balança pela cidade e pousa na escola. Ele entra no sótão e veste as suas roupas normais. Ele caminha pelo corredor onde há cartazes de audições para a banda da escola. Enquanto Peter anda pela multidão, vemos Liz Allan pegando um dos cartazes e lendo. Podemos notar que ela realmente se distanciou do seu antigo grupo de amigos. A Liz não tá andando mais com a Sally, não tá andando mais com o Flash, não tá andando mais com o Randy, né? A Liz, nesse ponto da história, ela tá evoluindo como personagem e querendo experimentar coisas novas e se afastou do antigo grupo de amigos, que segundo ela era um grupo que ela já não se identificava mais. A Gwen esbarra no Peter no corredor e tudo parece normal. Peter pede desculpas pra ela, né, por ter ido embora daquele jeito e ter deixado ela sozinha. A Gwen diz que ficou bem irritada no início, mas que agora tá tudo bem. Ela diz que entende que ele tem um trabalho pra fazer. E o Peter então pergunta como é que estão as coisas com o Harry, né? Se ela sabe de mais alguma coisa sobre o Harry, sobre o que aconteceu com ele. Então a Gwen conta pro Peter que o Harry foi oficialmente declarado como desaparecido, já que ele não tem ido pra escola, mesmo depois da suspensão dele já ter acabado. E ninguém mais viu ele em lugar nenhum, nem os pais dele, nem ninguém, né? No caso, a mãe dele, né? Já que o Norman morreu, enfim. Além disso, como a globulina verde foi encontrada no armário do Harry, a polícia tá se envolvendo agora, né? A Gwen diz que o pai dela tá envolvido e liderando a operação e que os profissionais estão lidando com isso e que talvez sejam melhor no momento, né?
Peter pensa consigo mesmo que nem sempre isso é verdade. Vemos um vislumbre na máscara do Homem-Aranha se sobrepondo ao rosto do Peter, sabe? Metade Homem-Aranha, metade Peter Parker, simbolizando os seus pensamentos, né? Já que uma parte dele concorda com o que a Gwen diz e a parte de Homem-Aranha discorda com o que a Gwen tá dizendo. A Gwen também comenta que eles precisam se distrair e agir como adolescentes normais de novo. Então ela pergunta a Peter se ele quer ir ao ensaio da banda junto com ela. O Peter fica surpreso e diz que nunca tocou um instrumento antes na vida. E a Gwen responde que sabe, mas que inscreveu ele mesmo assim. Peter faz uma cara de surpreso e hesita por um momento, mas Gwen garante que vai ser divertido. Ele pergunta se ela já tocou algum instrumento antes, e a Gwen diz que tocou flauta quando era criança por alguns anos, mas que provavelmente está enferrujada agora. O Peter diz que talvez isso não seja uma boa ideia, mas a Gwen continua insistindo para ele e ele aceita, e os dois vão para aula. Cortamos para uma cena com o Rei do Crime. Ele diz que desenvolveu um novo plano para tomar o controle da Oscorp e que uma força inesperada agora tá ao seu alcance. O Gatuno pergunta pro Rei do Crime como que ele pode ser útil para esse plano, e o Fisk simplesmente diz: mantenha o cabeça de teia ocupado. E vemos um sorriso sinistro no rosto do Fisk antes, mostrando que sim, ele realmente está planejando alguma coisa. E então a cena corta de volta pra escola. Após a aula, o Peter tá andando pelo corredor e acaba encontrando a Mary Jane. Eles se cumprimentam e o Peter pergunta como que ela tá, e ela diz que tá bem, e ela pergunta aonde que ele vai. E ele diz que tá indo pro ensaio da banda e que a Gwen acabou inscrevendo ele. A Mary Jane faz uma cara de surpresa e pergunta se por acaso Peter já tocou algum instrumento antes. O Peter responde que sim, que ele é um profissional. Não, e a Mary Jane olha pra ele com surpresa, e o Peter então diz que ele nunca fez isso na vida. A Mary Jane ri e diz que ela tá bem animada pra ver o Peter na banda. Ela brinca dizendo: quem diria, nunca pensei que Peter Parker iria se tornar músico. Os dois se riem e continuam caminhando. Peter pergunta se ela quer ir junto, né? E ela diz que adoraria, mas que tem que encontrar a sua tia agora. Então os dois se despedem. Enquanto a Mary Jane sai, ela diz: tchau, vê se não some, Pete. E ele diz: ah, claro, você também, de um jeito meio desajeitado. E ele então vai para as audições com a Gwen. Então veremos vários momentos divertidos dos dois tentando diferentes instrumentos, né? O Peter não é bom em nada, enquanto a Gwen parece ser boa em tudo. Peter se sente inútil, mas é bem claro que eles estão se divertindo só por estarem juntos, né? Essa cena demonstra o quanto eles estão se aproximando de novo, né? E o quanto realmente se importam um com o outro. Nesse momento eles estão felizes, longe dos problemas, das preocupações que cercam eles. E sim, a gente sabe que eles ainda têm uma atração romântica, como foi mostrado desde a primeira temporada, né? A Gwen realmente gosta do Peter, o Peter realmente gosta da Gwen, mas por vários motivos nunca conseguiram ficar juntos. No entanto, essa cena reforça a química e a conexão entre eles, mostrando que eles estão sim se reaproximando. No final, né, depois de ficarem rindo um monte juntos, eles esbarram em Liz Allan e a situação fica muito constrangedora. Todos dizem oi de maneira meio desajeitada, e o Peter pergunta pra Liz o que ela tá fazendo ali, e ela responde que queria tentar alguma coisa nova, né? O Peter diz o mesmo, mas logo corrige explicando que foi a Gwen que quis que ele fosse. O clima fica ainda mais estranho e a Liz diz: ah, legal, e sai andando e eles se despedem. A Gwen comenta que isso foi realmente estranho. O Peter diz que sim, que realmente foi, e a Gwen diz que achava que a primeira interação deles com a Liz seria mais amarga. Peter explica que já conversou com a Liz, mas agora ela trabalha como escritora no Clarim Diário, e a Gwen fica surpresa com isso, e o Peter diz que tecnicamente resolveram tudo, mas não exatamente. A Gwen faz uma expressão de quem entende exatamente o que ele quis dizer. A cena corta para eles indo embora da escola. Peter e Gwen chegam ao ponto de ônibus, e assim que a Gwen vai entrar no ônibus, ela comenta que se divertiu. O Peter também diz o mesmo, que também se divertiu, né? E eles compartilham um momento, apenas olhando um pro outro antes de a porta do ônibus se fecharem. Sem palavras, só um olhar. É tudo muito simples e diz tudo.
O Peter espera o ônibus virar a esquina e sair de vista. Assim que isso acontece, ele se vira e corre decidido. Ele vai para um beco, veste seu traje e balança para o topo de um prédio. Peter diz a si mesmo que agora precisa começar a rastrear o Fisk. Mas como? Onde que ele está? Como que ele pode enfrentar alguém tão poderoso como o Rei do Crime? O lápide já foi um desafio enorme, mas isso tá em outro nível. Wilson Fisk vai muito além e ele sabe disso, e o Peter não sabe por onde começar. O Homem-Aranha balança pela cidade, refletindo, pensando sobre o que fazer, né? Como que ele poderia derrotar alguém como o Fisk? A cena corta para uma figura nas sombras. É o Gatuno, perseguindo o Homem-Aranha. O Aranha pulsa na lateral de um prédio, né? Perdido em seus próprios pensamentos, quando ele é amarrado por uma corda e puxado para o topo do prédio. Confuso, ele tenta se soltar, mas não consegue e se levanta e vê o Gatuno bem na frente dele. O Homem-Aranha diz: tá de volta para a segunda rodada, hein? O Gatuno não responde e avança com força para cima do Homem-Aranha, acertando um soco no rosto do herói. Peter consegue se libertar da corda e pula sobre o Gatuno, mas ele o segura pelo pé, girando e arremessando para fora do prédio. Peter usa suas teias para se prender na lateral do edifício e retorna, acertando o Gatuno no estômago e o lançando para o outro lado. O Gatuno usa suas garras para se prender na lateral do prédio, ativando um botão no braço que faz ele grudar na parede. Peter salta sobre o prédio e pousa, ficando frente a frente com o Gatuno. Ele comenta: "Ei, andar pelas paredes é o meu truque." O Gatuno lança uma bomba de fumaça e o Peter começa a tossir antes de ser jogado contra o prédio da frente com força, quebrando o vidro e caindo dentro de um escritório. As pessoas no local gritam e correm para todo lado, enquanto o Homem-Aranha e o Gatuno lutam no ambiente. É uma luta bem frenética, né? O Homem-Aranha usa mesas e cadeiras para se defender, enquanto o Gatuno ataca sem pensar, sem parar. O Homem-Aranha consegue atacar o Gatuno usando as teias para derrubar ele. Ele usa as mesas para atingir o Gatuno e prende ele nas teias. O Homem-Aranha então pergunta: "Deixa eu adivinhar, o Rei do Crime que te mandou aqui, né? Onde que ele tá? Me fala." O Gatuno consegue se soltar das teias e vai para cima do Homem-Aranha sem falar nada, derrubando ele e jogando ele contra a parede, socando, arranhando o Homem-Aranha com as suas garras. O Homem-Aranha consegue jogar o Gatuno pro outro lado do escritório e a luta continua. Vemos o Homem-Aranha pulando, desviando, tentando achar um jeito de parar o Gatuno, e os dois ficam exaustos, machucados, com seus trajes danificados. O pacote de energia nas costas do Gatuno começa a soltar faíscas depois de um ataque pelo Homem-Aranha. Ele percebe e foge logo em seguida. Peter se recupera, ele se levanta e encontra um pedaço do traje do Gatuno no chão que acabou caindo durante a briga. Ao olhar com calma, ele vê escrito propriedade da Alchemax. Ele fica confuso, mas percebe que finalmente tem uma pista sobre rastrear o Rei do Crime. Ele pode usar isso para rastrear o Fisk. A Alchemax é uma indústria que com certeza está ligado a ele. A cena corta pro Rei do Crime conversando com alguém e ele diz: "Você é o homem perfeito para essa missão." A câmera se move e ouvimos uma risada assustadora, revelando ser na verdade o Duende Verde. Ele ri e diz: "Com prazer, vou tirar o Oscar dos pés de Donald Makin." Ele ri como um maníaco e assim o episódio acaba. E esse foi o episódio 5 da nossa terceira temporada. Esse episódio destacou bastante o relacionamento do Peter e a Gwen, mostrando, né, eles ali se reaproximando, reconstruindo seus laços de amizade, que foi o foco principal, e ao mesmo tempo, né, que prepara uma grande história que vai desenvolver nos próximos episódios até quase o final da temporada. Tá? Essa trama vai ser bem grande, com muitos personagens importantes finalmente aparecendo, e eu não vou dar spoilers aqui, mas vocês não perdem por esperar. Fiquem à vontade para colocar suas teorias nos comentários sobre os próximos episódios e personagens e o futuro desse Homem-Aranha. Comentem o que acharam do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum episódio assim que foi lançado. Porque acreditem, vocês não vão querer perder o resto dessa história. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreva no canal. Não esqueça de seguir o canal no Instagram, @cinema_tum, YT, e lá no TikTok, @cinema.tum. Muito obrigado por assistir até aqui. Vejo vocês no próximo vídeo do canal. Valeu, falou, fui e tchau.